Bom dia, na paz do Senhor Jesus. Depois de algum tempo sem gravar um vídeo, estou voltando aqui para trazer uma reflexão nesta manhã. Hoje, 27 de maio de 2011, aqui na Benedita, em Portugal. Eu queria começar essa reflexão lembrando uma pequena história que eu ouvi, que eu gravei no meu coração. E a história é a seguinte: um monge, junto com seus discípulos, caminhava por uma rua, ensinando a eles algumas verdades importantes, quando o monge, então, olha para o rio e enxerga de longe um escorpião que estava morrendo afogado. O monge, então, deixa ali os seus discípulos, desce a ribanceira, entra naquele rio e estende a mão para o escorpião. Naquele momento que ele estende a mão para o escorpião, o bicho então pica-lhe a palma da mão. Ele balança a mão, a febre naquele momento atinge o seu corpo. Não era um animal, um escorpião mortífero, mas ainda assim doeu demais. Os discípulos de longe, olhando o seu mestre, não entenderam muito bem o que ele estava fazendo e o porquê que ele estava fazendo aquilo. Viram o mestre então pegando um galho de árvore, voltando lá e estendendo o galho de árvore para o escorpião. É interessante que o escorpião sobe no galho de árvore, então o monge ou aquele mestre solta o bicho em terra firme. E cada um então segue o seu caminho. O monge, ao chegar aos seus discípulos, eles perguntam para ele: mestre, valeu a pena? Por que não deixou morrer? É apenas mais um que morreria. Veja, o Senhor ajudou e ele o mordeu. O mestre olhou nos olhos deles e deu então aí a chave do ensinamento. O escorpião agiu de acordo com a natureza dele e eu agi de acordo com a minha natureza. Essa história, na verdade, a moral da história está clara, está bem explícita, de que muitas vezes, ao ajudar, ao apoiar, podemos ser feridos. Quem sabe você que está ouvindo esse DVD possa se sentir assim, magoado, entristecido, decepcionado, frustrado, porque ajudou alguém, porque fez o bem para alguém, porque agiu de acordo com a sua natureza, mas em troca recebeu a picada, em troca recebeu a ingratidão, em troca recebeu a traição, quem sabe. Bom, há uma passagem na Bíblia onde um homem de Deus, cujo nome era Paulo, isso está registrado em Atos capítulo 28, e eu quero ler aqui esse texto. Diz assim, Atos 28, versículo 1 em diante: quando já estávamos todos em segurança, soubemos que a ilha se chamava Malta. Os habitantes trataram-nos com uma amabilidade fora do comum. Como estava a chover e fazia frio, acenderam uma grande fogueira e convidaram-nos para junto dela. Paulo apanhou algumas lenhas secas e deitou no fogo. Nisto, uma víbora, fugindo do calor, agarrou nas mãos de Paulo. Os habitantes da ilha viram a víbora pendurada na mão de Paulo e disseram uns aos outros: este homem deve ser com certeza um assassino, pois conseguiu salvar-se do mar, mas o destino ou a justiça não vai deixá-lo viver. Mas Paulo sacudiu a víbora para cima da fogueira e não sofreu dano algum. Eles esperavam que ele inchasse ou que caísse morto de repente. Mas depois de esperarem bastante tempo e de verem que não lhe acontecia nada, mudaram de opinião e começaram a dizer que Paulo era um deus. Nas proximidades daquele lugar, havia umas terras que pertenciam ao governador da ilha, chamado Públio. Ele recebeu-nos muito bem e durante 3 dias fomos seus hóspedes. Ora, o pai de Públio
estava de cama com febre e disenteria. Paulo foi visitá-lo e depois de orar, pôs as mãos sobre a cabeça do homem e ele foi curado. É interessante essa história, porque não foi um escorpião especificamente, mas foi uma víbora que mordeu Paulo. E onde estava Paulo? Paulo vinha de um naufrágio, onde mais de 270 homens foram salvos pela intercessão de Paulo, porque Paulo estava sendo levado para Roma como um preso, e no meio do caminho, no meio do trajeto, uma tempestade enorme, e o barco foi a pique, né? O navio ficou destroçado. Mas por promessa de Deus, Paulo, junto com aqueles homens, foram salvos do naufrágio. Porque o anjo do Senhor havia aparecido para Paulo na noite, dizendo para ele: Paulo, nenhuma das vidas que está contigo se perderá. Então aqueles homens chegaram na ilha todos salvos. Paulo então foi uma bênção para eles, com certeza. Mas na ilha, a fogueira preparada, o frio intenso, eles molhados. Paulo então vai pegar alguns gravetos, e no pegar alguns gravetos, uma víbora vem e pica-lhe a mão. Veja, Paulo está agindo conforme a natureza dele. Ele está ajudando pessoas, ele está aquecendo pessoas, ele está buscando alguma forma de ajudar a si mesmo e aos outros que estão à sua volta. E neste exato momento, ele foi picado por aquela víbora. Então é interessante, perseguido pelo diabo, inimigo, julgado pelos homens, picado pela serpente, mas defendido por Deus. Então, o que fazer quando somos atingidos por uma mordida fatal? O que podemos fazer quando, na verdade, nós somos atingidos pelo veneno? Bom, eu quero dar aqui, na verdade, 3 sugestões. Primeira coisa que você deve fazer quando for atingido por um veneno: rejeite sentimentos bloqueadores, como por exemplo ódio, raiva, sede de vingança. Rejeite isso, porque isso na verdade piorará ainda mais a situação. Mas na verdade ame, perdoe, libere seu coração para o perdão, porque não adiantará você ficar ligado ao que fizeram a você. Quebre este elástico que está ligando você àquela palavra da ofensa. Corte hoje, nesta manhã, essa ligação, esse cordão umbilical que está te levando ainda a se alimentar daquelas palavras malditas que lançaram para o seu coração, ou da traição, ou da mágoa que você adquiriu no passado. Esqueça isso. Rejeite sentimentos bloqueadores. É o primeiro conselho que eu te dou nesta manhã. O segundo conselho é: confie que Deus defenderá você. Na verdade, você pode observar nessa passagem que a serpente, quando pica Paulo, na verdade, havia ali um veneno nela. Mas Deus defendeu Paulo e bloqueou o veneno daquela serpente, e Paulo então saiu livre. Acredite em uma coisa: aquilo que fizeram de mal para você, Deus pode reverter em bem. O veneno, de repente, atingiu a sua vida. De repente, uma difamação, uma calúnia. Alguém que, de repente, começou a ser contra você. Deus te defenderá. Acredita nisso. Mas Deus só poderá defender você e defender a mim quando nós deixamos que a justiça esteja nas suas mãos. O Senhor julga, porque Ele mesmo disse: minha é a vingança, diz o Senhor. Um outro conselho que eu dou para você nesta manhã, e é o que Paulo também continuou fazendo, né? Então, além de não deixar sentimentos bloqueadores invadir o seu coração, como ódio, vingança e raiva, né? Além de permitir que Deus defenda você, você precisa continuar fazendo o que sempre fez, a vontade de Deus. Paulo, o texto fala que logo depois que foi picado e sacudiu aquela víbora, faça isso nessa manhã. Faça isso. Rejeite qualquer bloqueio na sua vida. Deus tem um plano para você. Deus tem um projeto lindo para a tua vida. E você não pode deixar que ninguém atrapalhe este projeto, que ninguém
impeça o que Deus tem para a sua vida. E sentimentos ruins, com certeza, farão isso. Mas veja, o texto fala que Paulo, logo depois do acontecimento, orou pelo pai de Públio. E o pai deste homem, Públio era o governador daquela ilha, o pai desse homem, o Públio, estava enfermo, com febre, desinteria. E diz a Bíblia que Paulo impôs a mão sobre aquele homem e o homem foi restaurado. Veja, as mesmas mãos que foram picadas, agora estavam abençoando. A vida tem que continuar. Continue fazendo aquilo que Deus deu para você fazer. Não pare por aqui. Veja que o inimigo queria, na verdade, bloquear o caminho de Paulo. Aquelas mãos que, na verdade, eram mãos para abençoar, para apoiar, para ajudar, estavam, momentos anteriores, sendo agarradas por uma serpente. Quem sabe, Deus tem, na verdade, te dado planos, ideias. Deus colocou nas tuas mãos o desejo de ajudar as pessoas, de apoiar os outros. Mas, no meio do caminho, nesse apoio, nesse envolvimento, você foi atingido. Não pare. Não pare porque Deus, na verdade, Ele colocou nas suas mãos algo que você e somente você pode realizar. Continue fazendo a vontade de Deus. Lembre, a mesma mão que foi picada seria a mão que iria impor as mãos sobre o enfermo e ele estaria sendo curado. Em nome de Jesus, nessa manhã, eu quero que você pense nisso, ok? Não permita que as picadas, que o veneno se alastre na sua vida. Existe um antídoto, e o antídoto é o amor, o antídoto é o perdão que Deus libera para o seu coração. Libere perdão, libere o amor, e eu sei que a vitória é sua, em nome de Jesus. Continue seguindo em frente, ok? Deus te abençoe. Um escorpião atingiu você, a cobra, e quantas vezes vai acontecer isso? Mas o que conta na verdade é que tipo de reação você vai ter. E a reação melhor que você pode apresentar é: Senhor, eu estou nas tuas mãos, me defenda, eu não vou permitir sentimentos de bloqueio no meu coração e eu vou continuar fazendo a tua vontade. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, até a próxima.